pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana do blog Dicas Animais e hoje a gente vai falar sobre 7 mitos sobre os gatos. Bom, o primeiro mito é aquele mito que todo mundo conhece, né? O gato tem 7 vidas. Será que isso é verdade, gente? Não, isso não é verdade. O gato ele só tem uma vida, assim como todos os outros animais, como a gente. Por que o gato ganhou essa fama de ter 7 vidas? Porque o gato é um animal muito ágil. Então, as pessoas viam os gatos caindo de alturas muito altas e caindo sobre os pés e saíam andando. Então, pensava, perdeu uma vida ali. Ou, sei lá, você tentava jogar um gato na água, o gato conseguia sair. Então, por isso, como o gato é um animal muito ágil, ele consegue sair facilmente de algumas situações, ele cai em pé. Então, as pessoas costumam dizer ainda, que os gatos têm mais de uma vida, eles têm 7 vidas, mas isso não é verdade, o gato só tem uma vida. Segundo mito, a gata precisa ter uma cria sempre antes de ser castrada. A gente já falou sobre isso no vídeo sobre castração, né, gente? Então, vamos acabar com esse mito já. Nenhum animal precisa ter uma cria antes de ser castrado, nem o gato, nem o cachorro. Isso é mito, tá? A gata ela pode ser castrada a partir dos 4 meses de idade. Entre 4 e 6 meses é a idade ideal para ela ser castrada, porque ela é castrada antes do primeiro cio e evita aqueles problemas todos que eu já falei para vocês sobre tumor de mama, tá? Então assim, antes do primeiro cio é o ideal para castrar. Não precisa ter cria para poder castrar, tá bom? Terceiro mito, o gato prefere comida do que ração. Não, gente, isso também é um mito, tá? O gato, às vezes, ele vai preferir a comida, a ração, se for uma ração de qualidade muito baixa. Ela não é palatável, ela não tem um sabor gostoso. Então o gato ele realmente não vai se interessar por ela, vai preferir comer comida. Mas gatos que comem ração de boa qualidade e comem desde filhote, é mais fácil, né? Mas não que gato que é adotado adulto não vai comer ração, viu? Come sim. Mas esses têm mais facilidade, tá? Então o que acontece? Que às vezes, por que o gato, às vezes, você põe a ração lá, se ele não come, ele não vai comer aquela ração depois e você vai ter que botar outra ração nova para ele comer. Porque o gato, assim como o cão, mas o gato é muito mais específico nisso, ele não vai comer se a ração não estiver cheirando bem, tá? Então assim, ele vai pelo cheiro, pelo nariz dele. Se você colocou aquela ração lá e aquela ração ficou lá algumas horas, ele não vai mais querer, porque o odor dela, o cheiro dela já dissipou. Então o gato vai querer que você coloque uma ração nova que pra ele vai estar mais gostosa. Apesar de que não mudou muita coisa assim, né? As propriedades da ração, mas o gato sempre quer ração fresquinha. Então a dica que eu dou pra vocês coloca sempre um pouquinho. Acabou? Põe de novo, tá? A não ser que realmente você vai ficar muitas horas fora e tal. Mas às vezes o gato nem toca na ração, né? Então olha lá a quantidade diária sempre atrás do saquinho de ração, coloca aquela quantidade por dia. Se seu gato for mais fresco e não gostar de ração que fica muito tempo no potinho, pega aquela quantidade, separa no saquinho e vai colocando ela durante o dia inteiro, pouquinho, tá bom? Quarto mito, é impossível treinar gatos. Não é impossível, gente. A gente tem vários exemplos de vários gatos que foram treinados para fazer filmes, para fazer comerciais. Então os gatos eles conseguem sim ser treinados. O problema é que o gato ele é muito teimoso, digamos assim. Então ele não vai fazer, ele vai fazer aquilo na hora que ele quiser. Mas ele pode ser treinado sim para não subir em sofá, ele pode ser treinado para não sair de casa. Então é mais difícil? É mais difícil sim. Não que eles demorem mais para aprender, é que o gato ele vai fazer se ele quiser, entendeu? Então é um pouco mais difícil sim, mas não é impossível não. Quinto mito, os gatos não demonstram quando estão doentes. Isso não é um mito, isso é um fundo de verdade, porque os gatos eles são animais que eles não demonstram muito o que ele está sentindo. Ele é mais aquela cara, ele não abana o rabinho, como que a gente vai saber? Então assim, normalmente é mais difícil realmente você perceber se o gato tá doente ou não, se ele tá com dor, se ele tá... Mas algumas dicas podem ser aprendidas. Por exemplo, se o gato para de comer, você já sabe que alguma coisa tá errada. Se o gato fica muito escondido, alguma coisa deve estar errada. Se
se ele faz algumas posturas que ele não fazia na hora de fazer xixi, etc. Então, a gente tem sempre que ficar atento, porque realmente o cachorro a gente percebe mais rápido do que o gato. O gato normalmente ele vai se esconder, o cachorro ele não vai se esconder, ele vai ficar por ali e a gente vai ver que ele tá passando mal. O gato não, o gato é mais difícil mesmo, mas eles demonstram sim que estão doentes, a gente que tem que prestar mais atenção. Sexto mito, gato castrado fica gordo. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre castração, tá? Então é assim, o que acontece? Quando a gente castra o animal é como se ele entrasse numa menopausa precoce, tá? Como se fosse isso. Ele não vai mais ter a ação dos hormônios sexuais, que é o estrogênio e a testosterona, no caso, estrogênio nas fêmeas e testosterona nos machos, né? Então o que acontece? O ganho de peso dele fica mais fácil, não quer dizer que ele vai engordar. O que a gente tem que fazer quando a gente castra o nosso gato para ele não engordar? Comprar ração de gato castrado, porque não é só, quando você castra o gato, não é só isso que vai mudar nele. Alguns gatos estão com tendência maior de ter doença do aparelho urinário, ter cálculo, ter cristal. Então, a gente quando castra o animal, a partir de 1 ano de idade a gente começa a dar ração de gato castrado, tá? Se ele for castrado muito novinho, não, daí continua a ração de filhote até 1 ano. Mas fez 1 ano, já vai direto para a ração de gato castrado, tá bom? Quinto mito, o gato vira-lata é mais saudável. Então, gente, existe esse mito aí para dizer que gato de raça fica mais doente e tal, mas isso é um pouco de mito, sim. Por quê? O que acontece? Algumas raças elas têm tendência a ter alguns problemas de saúde específicos, isso é verdade. Mas isso não quer dizer que o gato vira-lata ele não vai ter problema de saúde, tá? A gente não vai saber o que ele vai tender a ter de problema de saúde, mas ele pode ter problema de saúde do mesmo jeito que os gatos de raça, tá bom? Sétimo mito, gato de 3 cores é fêmea. Isso é verdade, gente. Maioria, 99% dos gatos que são tricolores, que são preto, branco e amarelo, são fêmeas, tá? Isso é porque o gene que dá a cor do pelo, tirando o branco é falta de cor, né? Então o gene que dá a cor amarela e a cor preta, eles são do X. Lembra do XX e XY? A fêmea é XX, o macho é XY. Então o macho ele só tem um X. O que acontece quando ele só tem um X? Só pode vir uma cor. Então ou ele vai ter o X do amarelo ou ele vai ter o X do preto. O branco ele pode ter, falta de cor, então não tem a ver com o gênero. Mas assim, se você viu, não precisa nem ser 3 cores. Se você viu um gato que é amarelo e preto, é fêmea. Ele pode não ter o branco, porque o branco é a ausência de cor. Mas tendo amarelo e preto, a chance de ser fêmea é muito grande. O que acontece com os gatos que são machos e são tricolores ou são amarelo e preto? Normalmente eles são gatos estéreis, tá? É muito, muito raro, é aproximadamente 1% só dos gatos que são assim. E eles têm um certo problema genético e aí a maioria deles vão acabar sendo estéreis, eles não conseguem se reproduzir, tá bom? Então isso não é mito, é verdade. A maioria dos gatos, a enorme maioria dos gatos, 99% dos gatos que são 3 cores, que tem 3 cores, preto, amarelo e branco, eles são fêmeas, sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, tá? Não esqueça de curtir a gente nas redes sociais. E deixe aqui seu comentário se você gostou do vídeo, tá bom? Tchau!